Fala rapaziada, meu nome é Luiz, bem-vindos ao canal Olho na Jogada. E hoje nós vamos começar com o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Eu vou trazer pra vocês algumas dicas e o meu time no Cartola. Lembrando pessoal, já estamos na segunda rodada. Eu vou mostrar como é que ficou o meu time na primeira rodada pra vocês, mostrar o que deu certo, o que não deu certo e começar aqui a escalação pra segunda rodada. Então vamos nessa. Pessoal, como vocês podem ver aqui na tela, eu montei um time muito baratinho buscando a valorização do patrimônio. Não deu muito certo, eu perdi umas 6 cartoletas nessa brincadeira, pontuei só 18. E aqui vocês conseguem ver o time que foi a campo. Foi um time muito baratinho, a ideia era valorizar mesmo, então qualquer coisa que eles fizessem valorizaria eles. Não deu muito certo, todo mundo conseguiu ir mal nesse time aqui, então vamos para a segunda rodada. Eu vou vender aqui todo mundo e vamos começar aqui. De início, eu vou atrás dos nossos atacantes. A gente teria que ir atrás de atacantes que estariam valorizados aqui. A ideia do Elinho, do Bragantino, é muito boa. O Bragantino vai jogar dentro de casa. Tá em primeiro no momento contra um Bahia que começou muito bem. Ganhou de 3-0 contra o Santos, se eu não me engano. Só que o Elinho é um nome muito bom para quem tem cartoletas, porque como ele valorizou muito, qualquer coisa que ele fizer nessa rodada agora, ele já consegue valorizar novamente. Galera, lembrando aqui rapidamente que a segunda rodada ela funciona da seguinte forma: você precisa colocar jogadores que já estejam valorizados para fazer uma média, não necessariamente os mais valorizados. Você pode colocar jogadores também que você sabe que vai valorizar e que ele vai buscar uma média boa. Eles precisam continuar valorizados nessa segunda rodada. Então quando você vai atrás de jogadores como o Elinho aqui, que valorizou 8.92, se ele pontuar 1, 2 pontos, ele continua bem valorizado e te dá cartoletas dessa forma. Da mesma forma que se você for atrás de algum jogador, como o Rony do Palmeiras, que desvalorizou na primeira rodada, ele precisa pontuar um certo valor, ele precisa ter uma certa pontuação no início para começar a valorizar. Só que o jogo entre Palmeiras e Chapecoense é um jogo muito bom pro Palmeiras, devido que perdeu a primeira rodada e tá buscando essa recuperação agora. E o Rony é o cara que vai ficar lá na frente, é o cara que vai tentar buscar gol pro Palmeiras. Então vamos voltar aqui. A ideia do Elinho é muito boa, só que me faltam cartoletas, como vocês podem ver aqui. Eu só tenho 94 cartoletas praticamente. Então a ideia do Kleber, a ideia do Elinho é muito boa, só que muito caro. A minha primeira opção aqui vai ser o Caio Paulista, que pontuou 9 contra o São Paulo, num jogo que terminou 0-0. Então, é um bom nome. Ele não precisa fazer uma pontuação absurda para continuar valorizando. O Hulk aqui seria outro nome muito bom. Todos acreditam que o Hulk vai continuar valorizando nessa segunda rodada, ainda mais que ele é o batedor de pênalti do Atlético Mineiro. Porém, falta cartoleta nesse momento, então vamos atrás de algumas outras escolhas aqui. O primeiro jogador que eu achei aqui, que pode vir para o nosso ataque, é um desses dois do América Mineiro. O América Mineiro pega o Corinthians, a fase do Corinthians não é tão boa. O América Mineiro joga bem dentro de casa. Então eu vou de Felipe Azevedo, por ser uma opção mais barata, valorizou bem nessa primeira rodada. Então se continuar mantendo uma média legal, vão vir algumas cartoletas aqui pra gente. A nossa outra opção de ataque é o próprio Rony do Palmeiras, como eu mencionei com vocês mais cedo. Ele precisa pontuar um mínimo para começar a valorizar, ele e o Luiz Adriano. Mas nesse momento eu vou de Rony, é um pouco mais caro que o Luiz Adriano, mas tudo bem. O nosso primeiro meio-campista, eu vou de Gabriel Teixeira do Fluminense. Ele custa muito baratinho, então abre a possibilidade da gente ter jogadores mais caros em outras posições. O Nenê está sendo bastante escalado essa rodada, ele está entre os top 3, se eu não me engano, até o momento. Só que aquela coisa que eu falei com vocês, o Nenê pontuou -4. Para o Nenê começar a valorizar, ele tem que pontuar bem essa rodada. Ele tem que pontuar ali algo em torno de uns 6, pelo que eu vi. Porém, é um jogo muito bom
Só que o Nenê tem que começar a pontuar 6 para começar a valorizar. E como a gente está buscando cartoleta ainda nessa segunda rodada, eu vou de Gabriel Teixeira, é uma opção muito baratinha. Pro segundo meio-campista do time, eu vou com o Wesley, aqui do Juventude. Eu não acho que seja um jogo fácil, não mesmo, porém ele tá muito valorizado. Era um jogador que custava 3 cartoletas e no momento foi para 8. Então ele não precisa fazer muita coisa, acredito eu. E a nossa terceira opção aqui é o Ramires, do Bragantino. Ele vai jogar contra o Bahia, o ex-time dele. Ele costuma ali jogar e dar um desarme pelo menos. Então, vamos buscar ele. Pessoal, eu deixei aqui porque uma outra opção muito boa para quem tem cartoleta no momento é o Lucas Evangelista, aqui do Bragantino também. Ele valorizou bastante, como vocês podem ver. Então, para quem tem cartoletas, ele é uma ótima opção. Como não é o meu caso, assim fica o meu time até o momento. Lembrando que eu estou jogando num 4-3-3. Então vamos para os zagueiros agora. A nossa primeira opção aqui para a zaga é o Léo Ortiz. É um jogador que não valorizou muito, mas que tende a jogar bem. Eu não acredito muito no SG do Bragantino contra o Bahia, mas é uma opção muito boa, ainda mais para quem está sem dinheiro, como é o meu caso. E a nossa segunda opção aqui é essa dupla de zaga do Palmeiras. Fica totalmente a critério de vocês quem vocês gostariam de escalar. Eu, no momento, vou de Alan, mas o Luan é muito bom, bem provável que ele entre nos meus reservas, caso aconteça alguma coisa. Os laterais eu selecionei esses 4 para quem tem pouco dinheiro. No meu caso, eu vou de Vitor Luiz, fazendo essa dupla do Palmeiras, que fica muito arriscado, mas tudo bem, é um jogo contra a Chape. E colocando o Egídio, uma opção um pouco mais cara que o Samuel, mas tudo bem, contra o Cuiabá. E como goleiro, eu vi essas 4 opções aqui. O Fernando Miguel agarrou muito no primeiro jogo do Atlético Goianiense. O Marcos Felipe também vem com os números bons, ainda mais no jogo contra o Cuiabá. Só que são opções que eu coloquei aqui para quem tem cartoleta, para quem quer jogadores que vão valorizar bem, mas tem condição de pagar por eles. Como não é o meu caso, eu fico entre Jailson e o Matheus do América Mineiro. Eu vou de Matheus do América Mineiro pelo fato de não querer colocar 3 defensores do Palmeiras. Que caso o Palmeiras leve um gol, eu vou perder muito ponto com isso. E o meu técnico aqui é o Lisca. Como eu falei, o Corinthians não vem numa fase muito boa, o América tem uma certa regularidade dentro de casa. Então, mesmo que não seja uma vitória do América Mineiro, eu acredito que vai jogar bem, vai manter uma média boa ali os jogadores. E o Lisca vai ganhar com isso. E agora vamos para o meu banco de reserva. Meu banco de reserva, como eu falei pra vocês, na primeira posição aqui o goleiro, eu vou colocar o Jailson, como eu falei que seria a minha segunda opção, vai ele mesmo. A minha primeira opção aqui na lateral é o Mariano, porque como ele não jogou o primeiro jogo, ele ainda se aplica à regra do Cartola de primeira rodada, onde ele precisa fazer tal pontuação e de acordo com o valor dele. Como ele custa apenas 5 cartoletas, ele não precisa pontuar tanto. Então, ele vai para minha reserva. Como zagueiro, eu vou de Luan, como eu já tinha avisado para vocês. Qualquer uma das opções era muito boa, então eu deixo ele aqui. Como o Palmeiras deve ir com essa dupla mesmo, o Luan não vai entrar no meu time no Cartola. Mas, caso o Alan não entre pelo motivo que for, tem o Luan aqui. Já como meio campo aqui na reserva, eu vou com o Gabriel, do Santos. É um jogo contra o Ceará. E como nossa última opção aqui para o banco de reservas, eu vou de Caio Jorge. Como eu falei pra vocês, é uma escolha que eu acho que não vai entrar pelo meu trio de ataque aqui, mas não custa nada. Agora definindo o meu capitão. A questão do capitão, eu poderia ir de Rony, ele teria que pontuar ali a partir de uma pontuação 4, 4,5 para começar a valorizar, mas é um jogo contra a Chapecoense. Ou eu posso ir de Caio Paulista. Caio Paulista não precisa pontuar tanto, é um jogo do Fluminense contra o Cuiabá, eu acredito que seja um pouco mais fácil. No momento eu vou de Caio Paulista e acabei de confirmar a minha escalação. Assim ficou o meu time, tanto titular quanto o banco de reservas. Meu time custou 79 cartoletas, me sobrou ainda 14, então não é um time tão caro, ainda mais pensando que eu não tinha muitas cartoletas. Lembrando que eu poderia sim
fazer uma substituição de algum jogador aqui que ficou muito baratinho por um jogador um pouco mais caro, já que me sobrou essas cartoletas. Eu poderia tentar um Elinho no lugar do Felipe Azevedo, dependendo. Eu poderia buscar um outro meio campista, mas assim ficou o meu time. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi meu time, como vocês conseguiram ver. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um time buscando a valorização, ainda mais que eu perdi algumas cartoletas. Então, se vocês gostaram, por favor, não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, porque toda rodada, alguns dias antes, eu sempre vou estar postando vídeo aqui com algumas dicas e sempre tentando melhorar esse conteúdo. Então, é nóis e até a próxima.